História do partido. Pedro Rodrigues é presidente da JSD, apoiante de Luís Filipe Menezes. Boa tarde. Não é verdade. Não é apoiante? Não é verdade. Não sou apoiante de nenhum, nem do Dr. Luís Filipe Menezes, nem do Luís Marques Mendes. Aliás, deixe-me dizer-lhe que a Comissão Política Nacional da JSD e a JSD deliberaram não apoiar institucionalmente nenhum dos candidatos. E pessoalmente? Pessoalmente, não se sabe. Veja que não é possível distinguir o que é o presidente da JSD do militante de base da JSD. Portanto, uma posição pessoal numa matéria desta importância e desta relevância será sempre ou seria sempre considerada e seria sempre como uma indicação de uma voto. Posição institucional de voto. Então, apoios à parte, o que é que espera que Luís Filipe Menezes, o que é que espera que Luís Filipe Menezes diga dentro de uma hora nessa declaração pública? Olha, antes disso, deixe-me só dar-lhe uma nota muito breve. A questão é que o partido decidiu que as eleições são diretas e, portanto, quem tem que tomar posição são os militantes e não as estruturas autónomas ou as estruturas do partido. E essa é a razão pela qual a JSD não tomou nenhuma posição. Isso já entendemos e já percebi o seu ponto. Quanto à questão pergunto agora é o que é que espera que o Luís Filipe Menezes faça ou diga nessa declaração dentro de uma hora? Olha, eu não faço análise política, quer dizer, enfim, portanto não faço futurologia. Não estou a pedir análise, nem previsão. Estou-lhe a perguntar quais são as suas expectativas como presidente da JSD e como militante. O que eu espero é que, de uma vez por todas, esta polémica se encerre. E o que eu espero é que, de uma vez por todas, impere o bom senso dentro do PSD, um partido que tem uma tradição e um capital político enormíssimo em Portugal e que não pode ser desbaratado neste processo eleitoral. E como é que se pode encerrar este capítulo utilizando a sua expressão? Olha, em primeiro lugar, eu acho que tem que haver bom senso de todas as partes. Tem que haver bom senso dos dois candidatos, tem que haver bom senso também dos militantes e dos dirigentes do partido e tem que os dois candidatos, com a mesa do Congresso e com a jurisdição nacional, com os órgãos próprios, entenderem-se e fixarem de uma vez por todas, de forma unânime, aquelas que serão as regras que regem o ato eleitoral. Sim, mas estamos a 3 dias das diretas. Luís Filipe Menezes tem uma conferência de imprensa marcada para as 8 da noite, hora dos jornais, dos principais jornais televisivos, não será por acaso. Admite que possa desistir desta corrida à liderança do partido? Eu espero que isso não aconteça, porque nós tivemos durante 2 meses um debate interno interessante dentro do partido, um debate interno em que alguns momentos, a JST desejava que tivessem sido mais momentos, se falou para fora, se falou para os portugueses, tentámos afirmar um projeto alternativo ao Partido Socialista e agora seria de facto uma pena se não houvesse uma eleição disputada, mas também lhe devo dizer que a eleição tem que ser disputada, mas disputada num clima de maior tranquilidade e de pacifismo. Mas acha possível em 72 horas que esse clima se instale quando hoje o próprio Marques Mendes veio acusar Luís Filipe Menezes de estar a pôr os interesses pessoais à frente do bom nome do partido, do PSD? Veja uma coisa, eu não sei se é ou não possível, mas tem que ser possível. É imperioso. Sim, mas qual é o risco de ser utópico? Ou seja, não pode ser utópico. Não, sabe porquê? Porque veja uma coisa, o PSD é um partido com enormes responsabilidades no país. E aquilo que se espera, e aquilo que a JST espera, e aquilo que eu pessoalmente espero como militante do partido, é que nenhum candidato pense no seu interesse pessoal e político, nem o outro candidato o faça. Tem que pensar no país, pensar no partido e pensar no país. E neste momento é fundamental que todos os dirigentes do partido, em particular aqueles que têm responsabilidades no processo, tenham a percepção que o país está-nos a ver. O país está a assistir a este espetáculo. Ou seja, não têm tido essa percepção. E eu acho que neste momento alguém não está a ter essa percepção. Eu acho que neste momento alguém não está a ter... Ou seja, eu não quero entrar em processo de intenções porque não é só estou a pedir que seja consequente com as suas afirmações. Não, sou absolutamente consequente. Sou consequente no sentido de lhe dizer que tem que haver aqui uma decisão que seja o aceito por todos. Eu acho que o Presidente da Mesa do Congresso... Portanto, admite que em 3 dias os dois candidatos vão, adotar um outro tom e chegar a uma plataforma de entendimento. Mas bem, não é uma questão de admitir, é uma questão de tem que assim ser. O PSD não pode estar mergulhado nesta crise. Obviamente que sim, é o meu desejo. E estou convencido que o sentido de responsabilidade dos militantes e dirigentes do PSD vão conduzir esse caminho. Não pode ser de outra maneira, sob pena de estarmos a defraudar aquilo que é o crédito político do partido. Que crédito é que tem o PSD por falar nisso nesta altura, face à atual situação? O PSD é o único partido em Portugal que é alternativa de poder ao Partido Socialista. E este momento que vivemos no país é um momento que exige um partido forte, um PSD a falar para fora, um PSD com alternativas e um PSD que, de facto, devolva a esperança aos portugueses e aos jovens portugueses. Mas ouça, esta história dos cadernos eleitorais, das cotas por pagar, de quem é que pode ou não pagar, é a razão do problema ou é antes um sintoma de um partido, que manifesta há muito tempo um grande mal-estar? O PSD vive um momento muito complicado desde as últimas eleições legislativas. Eu diria que nos últimos 2 anos
o partido esteve a tentar recompor-se de um trauma que significaram as eleições legislativas de há 10 anos. E, portanto, é natural que o PSD, que é um partido do governo, um partido habituado a estar à frente dos destinos do país, não tenha facilidade em dar a volta por cima depois de tudo o que aconteceu há 10 anos. Mas veja, eu penso que nós não podemos é deixar-nos envolver nestas pequenas questões. Mas, enfim, já se demarcou de qualquer uma das candidaturas. Em todo caso, o senhor criticou, tal como Luís Filipe Menezes, a decisão do Conselho de Jurisdição. Porquê? Veja, eu o que disse, e reafirmo, é que num partido como o PSD, as questões internas e as questões, obviamente, administrativas são importantes, como em todas as organizações, mas não podem ser determinantes. E não podemos aceitar que a 3 dias de uma eleição se alterem as regras do jogo, ou se clarifiquem determinadas regras que, pelos vistos, não estavam claras. Isso é que eu chamei a atenção. E isso beneficia quem? Não sei quem beneficia. Mas deixe-me dizer-lhe isto. Não faço ideia. Agora deixe-me dizer-lhe isto. Eu filo, não por razões de natureza eleitoral, mas por razões de natureza de princípio. Sim, mas nesse ponto concede que está ao lado de Menezes, pelo menos nos argumentos. Não sei se estou ao lado de Menezes, como estou ao lado de outras personalidades do partido, como também estou em muitas ocasiões ao lado do Dr. Luís Marques Mendes, como tenho gostado. Em que aspectos? Em muitíssimos aspectos. Ou seja, por exemplo, na questão da baixa dos impostos, estou ao lado do Dr. Luís Marques Mendes, como em outras questões. Sim, estou a falar nesta guerra interna. Mas nesta guerra há só uma questão, que está-me a fazer uma pergunta, não posso estar ao lado de 2 pessoas ao mesmo tempo, ou 2 posições ao mesmo tempo. E, portanto, obviamente, estou também ao lado do Marques Mendes em muitas outras questões. Mas como é que pode saber que os militantes açorianos iriam votar neste ou naquele candidato? Mas eu não sei. Está a pôr palavras na minha boca. Estou a perguntar. Pois, mas eu não sei. Por isso é que eu lhe refiro que eu não tomo esta posição por razões eleitorais. Faço por razões de princípio. Porque entendo que o Partido Social Democrata não se pode dar este triste espetáculo de a 3 dias de eleições diretas estar a discutir apenas questões de intendência. Eu esperava que os candidatos discutissem outras questões e por isso que eu tomo posição e que a JTC toma posição. E como questão de princípio, é uma razão suficiente para um candidato abandonar a corrida à liderança? Pergunto-lhe. Eu acho que não. Eu acho que não há razões objetivas para algum dos candidatos abandonar a corrida à liderança. Não desejava que isso acontecesse. Agora, obviamente, que cabe ao candidato ou aos candidatos avaliarem as condições que têm para seguir ou não na corrida. Como Presidente da JTC e como militante de base, devo dizer que ficaria muito gostoso se isso acontecesse. Porque o partido precisa de apresentar alternativas e discutir aquilo que não são os seus destinos nos próximos 2 anos. O Moraes Sarmento disse hoje que nenhum dos candidatos tem perfil para liderar o partido. Percebe esta declaração? Olha, eu acho que, sabe que o PSD tem um hábito que eu muito honestamente não gosto de cultivar, que é discutir aqueles que não estão cá. E neste momento há 2 candidatos à liderança do partido. E portanto são esses 2 candidatos que estão em jogo e é nesses 2 candidatos que os militantes devem votar. Sim, mas aqui estamos a falar de um social-democrata que diz que nenhum dos 2 tem perfil para tal. Certeza, respeito. Não está a falar de um terceiro candidato. Pois, mas respeito, como é evidente, a posição do Dr. Luís Moraes Sarmento. Mas compreende que ele diga isso? Acho que é excessivo, acho que é uma frase excessiva. Acho que os 2 candidatos têm perfil para liderar o partido e têm condições para ganhar as eleições ao Engenheiro Sócrates em 2009. Pedro Rodrigues, muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. A polémica no PSD é o tema central da edição da noite. A partir das 22 horas, Ana Lourenço entrevista os porta-vozes das candidaturas de Marques Mendes e Luís Filipe Menezes. E às 11 da noite, um painel de comentadores analisa a guerra instalada a caminho das diretas de sexta-feira.